O absenteísmo é uma das métricas mais importantes na tomada de decisão de um gestor de RH. Quer saber como calcular o absenteísmo e que decisões tomar a partir desse número? Depois da vinheta. Olá, você está no canal do Professor Márcio Santos. Se você não se inscreveu, se inscreve agora no canal, dê o seu like, dê o seu joinha e ative a sineta aí para receber notificações sempre que houver novos vídeos. Bom, o absenteísmo é uma das métricas de RH, junto com o turnover, salário médio, custo de folha de pagamento, entre outros, mas que tem como função medir engajamento de pessoas na empresa, na organização. Além de outras tomadas de decisão que a gente vai ver agora. Primeiro ponto que tem que ficar claro é o seguinte, poxa, como é que eu calculo o absenteísmo? Como é que é a fórmula do absenteísmo? Lembrando sempre que o cálculo, pessoal, é o menos importante, porque você tem planilhas, eu mesmo tenho algumas planilhas aqui que dão esses resultados de maneira mais direta, mais imediata, e o mais importante é o que você vai fazer com o índice, com o número, com o indicador que você vai encontrar. Para você calcular o absenteísmo ele mede o índice de ausências no trabalho. Você precisa de 3 dados. Primeiro dado, número de faltas. Segundo dado, headcount. Terceiro dado, dias trabalhados. Bom, vamos falar separadamente desses 3 dados antes da gente fazer o cálculo. As faltas que são consideradas no absenteísmo são todas as faltas da empresa, independente do motivo. O absenteísmo ele não é um número para o DP, ele não é um número contábil, ele é um número gerencial. Então, mesmo que o indivíduo tenha faltado porque o filho quebrou o braço, a mãe morreu, não importa. Toda e qualquer falta na empresa conta para o absenteísmo. Por quê? Qual é a leitura? Se o funcionário faltou, independente do motivo, houve uma interferência no ambiente de trabalho. Ou alguém precisou dobrar, ou alguém precisou trabalhar até mais tarde, ou alguma coisa deixou de ser produzida, ou houve alguma demora na produção, ou seja, a ausência dele, independente do motivo, gerou algum impacto. Então, por isso você considera todas as faltas, mesmo aquelas que forem abonadas. Segundo ponto, o headcount. Apenas o headcount ativo. Porque, mas e aqueles que estão impostados pelo INSS, afastados de férias? Bom, só pode faltar aquele que está trabalhando, que está ativo de fato. Então, só funcionários ativos. Terceiro ponto, dias trabalhados. Você leva em conta o número de dias que a empresa opera. Porque se a empresa, por exemplo, funciona de segunda a sexta, o funcionário só pode faltar de segunda a sexta. Então esses fatores são importantes. Vamos lá, vamos fazer um cálculo modelo de absenteísmo. Vamos lá, pessoal. Aqui uma tabela simples. Vamos imaginar 3 meses hipotéticos, janeiro, fevereiro e março. Vamos imaginar que em janeiro tivemos 10 faltas, fevereiro 15, em março 12. Lembrando que esse número aqui reflete o número de faltas, não o número de faltosos. Ou seja, eu posso ter um indivíduo na empresa que faltou 10 vezes. Ou posso ter 2 indivíduos na empresa em que um faltou 10 vezes e o outro faltou 5. Então aqui é o número de faltas. Vamos lá, o headcount. Vamos imaginar que a empresa em janeiro estava com 100 pessoas, fevereiro 90, em março 95. Dias. Importante falar sobre o número de dias, pessoal. São dias que a empresa opera de fato. Mas para a gente facilitar o cálculo, eu vou considerar todos os meses como 30. Mas se for fazer na prática, tem que ser um número real. Por quê? Pessoal, se você tem uma falta em um mês longo, como o mês de janeiro, com poucos feriados, só 1º de janeiro que é feriado, em alguns lugares você tem um feriado municipal, mas é um mês relativamente longo. Se você tem uma falta no mês longo como janeiro, você tem um impacto. Se você tem uma falta no mês curto como fevereiro, ele já é curto, já tem o impacto do carnaval, o impacto dessa falta é muito maior. Então, o número de dias interfere no cálculo. Por que o headcount é importante? Você ter, por exemplo, 2 faltas numa equipe de 10 pessoas, o impacto é diferente de você ter 2 faltas numa equipe de 5. Então o headcount tem influência também. E qual é a fórmula? A fórmula do absenteísmo é
faltas divide pelo headcount vezes dias trabalhados. Essa é a fórmula do absenteísmo. Vamos aqui no exemplo fazer o absenteísmo de fevereiro. Nós temos fevereiro, 15 faltas, dividido pelo headcount vezes dias. Lembrando que esse é um número percentual, essa continha aqui dá 0,56%. Ou seja, esse é o índice de absenteísmo de fevereiro. Normalmente os índices de absenteísmo são percentualmente pequenos assim mesmo. Mas o que precisa ser levado em conta? Se você fizer isso mês a mês, você consegue identificar sazonalidade. E qual a importância de você ver sazonalidade? O que é sazonalidade? É quando você tem determinados eventos que se comportam da mesma maneira dentro daquele mês ao longo dos anos. Por exemplo, as doenças respiratórias têm maior incidência o absenteísmo no inverno. Então, se você sabe que todos os meses o absenteísmo tende a ser mais alto por conta disso, a empresa será que não pode ter algum tipo de ação, fazer algum tipo de campanha, ou ter algum tipo de projeto para minimizar esses impactos? Então, se você conhece os efeitos dentro daquele mês, você consegue criar algum tipo de ação ou projeto para minimizar esses impactos. Então, a partir do momento que você conhece o absenteísmo da empresa, é possível você agir com previsibilidade dos fatos. Vamos falar agora sobre algumas constatações do absenteísmo. Primeira constatação. Isso é oriundo de diversas pesquisas e também até de observação minha nas empresas quais eu prestei consultoria. Bom, primeiro, o absenteísmo é maior nas segundas-feiras e menor nas quartas e quintas. A taxa de absenteísmo cresce nos dias anteriores e posteriores aos feriados. O tempo e a distância da residência do funcionário ao local de trabalho tem baixa influência no absenteísmo. O absenteísmo é menor nos dias de calor e maior nos dias de inverno, exatamente por conta das doenças respiratórias. Os funcionários que normalmente faltam muito no primeiro ano de trabalho, normalmente continuam faltando muito nos anos subsequentes. Ou seja, as cartas marcadas na empresa que faltam são sempre as mesmas. E essa aqui é muito importante. Há uma correlação entre índice de absenteísmo e as atitudes dos funcionários em relação à administração, seus superiores, imediatos e aos colegas de trabalho. Ou seja, o absenteísmo é uma das maneiras do funcionário colocar para fora sua insatisfação em relação ao ambiente de trabalho ou alguma coisa em relação à gerência, à chefia, à organização como um todo. E é muito comum você encontrar esse tipo de comportamento, principalmente na base operacional, que é uma das maneiras que o colaborador da base operacional tem de externar a insatisfação dele, que é exatamente faltando. Uma das ações que funciona muito bem para você diminuir o absenteísmo na empresa é a criação de campanhas. Uma delas é a distribuição de cestas básicas para quem tiver zero de falta. Ou seja, o funcionário não pode faltar por nenhum motivo, mesmo que seja justificado que ele perde a cesta básica. Mas o que funciona, para isso funcionar, a empresa precisa fazer um trabalho de divulgação que envolva a família desse funcionário. Ou seja, tem que enviar uma comunicação ou fazer com que essa campanha chegue de alguma maneira até as casas dos colaboradores, para que a própria família o estimule a ir ao trabalho, porque sabe que isso vai impactar na cesta básica no final do mês. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deem o seu like, deem o seu joinha, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem mais informações sobre o tema, planilhas de controle, dashboards, é só fazer contato comigo, que eu terei o maior prazer em compartilhar o que eu tenho de material. Tá bom? Grande abraço a todos, felicidade, sucesso sempre.